julgamento diferente, o Dunk correndo atrás de aliados e muitas reviravoltas. Vamos falar sobre isso e muito mais nessa análise do quarto episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e esse aqui é o vídeo de análise do quarto episódio da primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos. A gente já tá se encaminhando pro finalzinho da temporada, né? Só faltam mais 2 episódios, mas ainda tem muita coisa pra rolar nessas próximas semanas. Por enquanto, eu já queria saber o que vocês acharam desse quarto episódio. Eu vou falar minhas impressões daqui a pouco, e aí depois a gente entra mesmo nos detalhes, vai falar sobre julgamento por combate, julgamento dos sete e um monte de outras coisas. Mas por enquanto vamos de avisos. Primeiro que esse vídeo não tem spoiler do livro, tá? Eu só falo do que rolou até agora na série e faço comparações com o livro até esse ponto da história, mas eu não falo de nada que vem depois. Se for muito essencial falar alguma coisa do futuro, eu sempre aviso antes pra quem não quiser saber poder pular. E o outro aviso é da agenda de cobertura da série aqui no canal, que tá meio maluca mesmo essa agenda, gente. Eu juro que eu tô tentando consertar, mas toda hora muda alguma coisa. Normalmente a gente tem os vídeos de Cavaleiro dos Sete Reinos às segundas e quintas-feiras. Segunda é a análise do episódio e quinta-feira é o vídeo aprofundado, em que eu detalho alguma coisa importante aí do contexto da série, tipo a história de alguma família, algum momento histórico de Westeros, alguma teoria. Mas se você tá vendo esse vídeo aqui no lançamento, você vai ver que ele saiu antes de segunda-feira. Por quê? Porque o episódio da série estreou antes lá nos Estados Unidos e, por consequência, aqui no Brasil também. Acho que por causa do Super Bowl, pra não concorrer e tudo mais, eles tiraram o episódio do domingo e estrearam na sexta-feira. Então eu troquei toda a agenda de trabalho aqui pra inverter os vídeos dessa semana. Em vez de sair o vídeo aprofundado da Rebelião Blackfyre, que era o que estava programado, esse vai ficar pra semana que vem, e aí eu adiantei a análise do episódio 4 pra agora. Assim vocês iam ter essa análise mais perto da estreia do episódio. Aí a ideia é que na semana que vem tenha finalmente esse vídeo dos Blackfyre, e na outra semana, quando as estreias dos episódios voltarem ao normal, a gente vai ter a análise do episódio 5 na segunda-feira, tá bom? Que já é o penúltimo da temporada, inclusive. Tá passando muito rápido essa série. Eu ainda não quero fazer um aviso oficial, mas tem uma collab vindo aí, eu vou participar aí de uma gravação com pessoas que vocês estão pedindo muito, então fiquem de olho. Aqui na descrição você encontra todos esses vídeos que eu já publiquei e também a playlist de O Cavaleiro dos Sete Reinos, que aí fica tudo organizadinho pra você assistir se quiser. E esse vídeo é patrocinado pela Fast Shop por um motivo muito especial. É que o celular de Game of Thrones já chegou no Brasil e você pode comprar na Fast Shop. Vocês se lembram que ano passado eu fiz uma viagem pra Irlanda do Norte e eu visitei os locais de gravação de Game of Thrones? Então, eu tinha ido pro lançamento do Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition, que é um celular todo voltado pros fãs desse universo. E agora ele já tá disponível no Brasil. Eu vou linkar aqui na descrição o site da Fast Shop pra você conhecer esse e outros modelos da Realme. O mais legal é que quem compra essa edição especial recebe uma caixa que é linda e cheia de surpresas pra quem é fã. Nas minhas redes sociais eu postei um unboxing da caixa, que é cheia de referências à série, com os símbolos das casas nobres e dos reis. Tem esse pop-up do Trono de Ferro e muito mais detalhes exclusivos aqui dentro. O resumo é que é o celular perfeito pros fãs desse universo. Além de ter um processador Snapdragon, 12 GB de memória e 512 GB de armazenamento, ele é todo pensado pra homenagear a GOT. Aqui já tem o emblema dos Targaryen, ó, com os dizeres deles, né? Fire and Blood, que é fogo e sangue. E sabe esse revestimento preto aqui? Se você colocar o celular na água quente, ele fica vermelho. Mas tem outros detalhes que eu mostrei no unboxing que você consegue ver olhando de pertinho ou quando você liga o smartphone, né? Aqui tem o Trono de Ferro e o leitor de impressão digital é da casa Targaryen, por exemplo. E tem muito mais homenagens. Realmente é um celular pra quem é fã desse universo. E pra quem quer garantir o seu Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition, esse é o momento, já que a Fast Shop liberou um desconto de R$500 pra quem me segue por aqui. É só usar o cupom MIKAN500, tá escrito aqui na tela pra vocês. E além do desconto, a Fast tem formas de pagamento super especiais. Mas corre que o desconto é válido do dia 7 até o dia 13 de fevereiro. O link tá na descrição. Muito obrigada, Fast Shop, por apoiar nossa cobertura e bora falar do episódio 4. Primeiro aquele geralzão do episódio, né?
esse, obviamente, foi um episódio mais sombrio do que os episódios anteriores, porque a gente tá num momento de crise do personagem, ele tá no seu ponto mais baixo, ou talvez seu ponto mais baixo, e eu acho que isso se reflete no ritmo, na iluminação, nas ambientações todas. É um episódio que tem muito mais pesar do que a gente vê nos anteriores. Tem chuva, tem ambientes internos, muitos ambientes internos nesse episódio, enquanto os episódios anteriores tinham até ambientação interna em alguns momentos, mas eram muito mais no campo, na floresta ali, várias cenas mais diurnas ou bastante iluminadas, e nesse caso aqui não é que eles deixaram de iluminar a série, eu acho que ainda dá pra ver tudo muito bem, o que inclusive que ótimo, mas a série deixa bem clara essa opção de escurecer as coisas porque o momento é mais sombrio. A gente tem o Dunk ali sem chão, sem perspectiva, ele queria participar de um torneio pra se tornar talvez um grande cavaleiro e agora ele tá prestes a ser executado ou a perder partes do corpo, o que acabaria impossibilitando que ele seja o cavaleiro que ele estava sonhando se tornar. E mesmo quando ele tem uma chance de talvez sair dessa pelo julgamento por combate, o chão dele desaparece de novo porque não vai ser um mero julgamento por combate e sim um julgamento dos 7. Sendo que o Dunk não é o cara mais popular aí no mundo dos cavaleiros, ele mal conhece outros cavaleiros. E ele tem que procurar esses aliados dispostos a dar a vida pela causa dele. Mas se tem uma coisa favorecendo o Dunk é que ele é um cavaleiro que se lembrou dos seus votos. Ele protegeu uma pessoa inocente frente a uma situação de injustiça. E todas as apostas dele estão nisso. E realmente a gente vê que funciona em alguns casos, mas em outros também tem algumas sementes que o próprio Aerion Targaryen acabou plantando e que agora talvez ele tenha que colher. Eu gostei bastante do episódio 4, mas quando eu coloco ele lado a lado com o episódio 3, eu acho que o 4 deu alguns escorregões, eles decidiram alguns rumos que foram meio caídos, na minha opinião, principalmente nos momentos finais do episódio, que deveriam talvez ser os mais fortes, e eu acho que foram. Eu acho que a história ainda tem muita força e a reviravolta do Baelor chegando. O Peter Clefairy, o ator que interpreta o Dunk, arrasou na entrega ali do discurso dele. Tudo isso é muito legal. Mas ao longo da temporada, vocês devem ter notado que eu muito mais elogiei as mudanças em relação ao livro do que critiquei, né? Teve poucas coisas que eu falei, ai não, no livro isso aqui é muito melhor. Em geral, eu achei muito bacana eles expandirem determinados elementos, eles mudarem uma coisa ou outra, porque não só uma série pra TV é diferente de uma história no livro, como também, e como eu já falei outras vezes aqui no canal, a história é muito curtinha. O livro Cavaleiro dos Sete Reinos tem 3 histórias e essa temporada adapta só a primeira. Então, mesmo sendo só 6 episódios e esses episódios sendo curtos, eles têm que acrescentar algumas coisas, mudar outras, e eu acho que em geral eles fizeram um baita trabalho com isso. Mas nesse episódio, e principalmente a parte final dele, eu senti falta de algumas coisas que estão no livro e outras coisas que foram acrescentadas eu achei que pioraram esse momento. Mas vamos falar antes do restante do episódio, que eu gostei muito, inclusive das mudanças, e eu acho que é um episódio que conseguiu estabelecer muito essa mudança de tom do meio da temporada. Ele já começa com um tema muito importante, que é a relação do Dunk e do Egg, que tomou um saculejo aí nesse final do 3º episódio, com a revelação de que o Egg, na verdade, é o príncipe Aegon Targaryen, né? Tá aqui ele na árvore genealógica, ele é neto do rei Daemon II e filho do príncipe Maekar. Ele era um dos filhos do Maekar que estavam desaparecidos. Eu discuti bastante isso na análise do episódio passado, se vocês quiserem ver, mas lá no episódio passado a gente tinha visto o Dunk ali em choque e não tinha visto ainda como que ele ia ficar depois dessa revelação, né? E ele tá como eu imaginava que ele estaria, super magoado, né? Chateado com o Egg, porque o Egg mentiu sobre a identidade dele. Ele pode até dizer que, ai não, mas Egg é apelido de Aegon, mas eu não falei nada, não sei o quê. Cara, ele mentiu, tá? Ele pode não ter dito com todas as palavras que ele era o cavalariço, mas quando o Dunk perguntou, em vez dele dizer que não, ele, poderia ser se eu quisesse. Ele sempre dá umas respostas meio evasivas e assim, mentir por omissão a gente pode discutir nos comentários, mas eu acho que também acaba sendo uma mentira, né? E o próprio Egg fala pro Dunk depois que ele achava que ele não estava fazendo nada errado, mas o Dunk diz, claro que você sabia, por isso você mentiu. Se o Egg achava que tava tudo bem, um cavaleiro andante qualquer, pegar ali e levar com ele na estrada um príncipe do reino e colocar ele pra dormir no mato, ameaçar bater nele, esse tipo de coisa, se por acaso o Egg achasse que isso não ia dar problema pro Dunk e tudo mais, que o Dunk ia aceitar numa boa, ele não teria mentido, muito provavelmente, né? Mas ele
sabia que se ele se apresentasse ali como um príncipe, o Dunk provavelmente não ia conseguir nem dirigir a palavra a ele, ia ficar super nervoso, não ia conseguir interagir e com certeza não ia levar o Egg com ele, a não ser que ordenassem que ele fizesse isso. Ia ser uma relação completamente diferente, isso se por acaso permitissem que ele fosse escudeiro de um cavaleiro andante, o que eu acho muito difícil. Mas agora que a gente tem todas as informações aqui nesse episódio sobre quem é quem, o Daeron finalmente apareceu e tudo, dá pra contar como que foi isso, né? Por que que o Egg estava naquela estalagem quando o Dunk estava lá? O rei Daeron II tinha ordenado ali pros parentes dele irem lá no torneio de Valfreixo, e o neto do rei, que também se chama Daeron, o Daeron filho do Maker, foi obrigado pelo pai a ir pro torneio, era pra ele competir. Só que o Daeron não é um cara que gosta de competir em torneios, ele não é um bom cavaleiro, e ele tá mais interessado na bebida, de forma geral. A personalidade do Daeron, basicamente, é que ele bebe. Aproveitar que eu tô falando do Daeron pra trazer algumas coisas aqui sobre ele rapidinho. A primeira coisa é que o Daeron é um personagem mais cômico, né? Ele é um pouco de uma nota só, isso também acontece no livro. Eu não acho que ele é o personagem mais carismático, e não é nem por ele ser chato, ele ficar reclamando, nem nada, porque tem personagens que são mais engraçados nos livros das crônicas que só reclamam também, tipo o Ed Doloroso, da Patrulha da Noite. Mas o Daeron como personagem, eu acho que ele não traz muita coisa interessante, assim. Posso estar errada, né? Minha opinião só. Tem alguns comentários sarcásticos que ele faz que são muito bons, né? Quando ele vai falar do Aerion, ele fala, pô, ele acha que é um dragão e por isso ele ficou ofendido com a peça. Podia ter nascido um fóssil, né? Aí ele achar que era uma maçã e a gente estaria seguro. Eu acho que é uma ótima fala. Mas tirando isso, eu acho que ele não chama muita atenção pela personalidade dele. A personalidade dele é que ele gosta de beber, basicamente. Mas o Daeron tem uma outra informação bastante importante a respeito dele, que são os sonhos de dragão. A gente viu ele falando lá no primeiro episódio, quando ele encontrou com o Dunk, que ele tinha sonhado com ele, e também agora que ele conhece mesmo o Dunk pra valer, ele vai detalhar esse sonho. E a gente pode falar mais sobre isso mais pra frente, porque profecia, gente, é um negócio que se eu começar a explicar agora, eu vou ter que explicar o que vai acontecer no futuro, né? E é um futuro relativamente próximo, tanto que o Daeron tava com medo de ir no torneio e tal, então vamos deixar pra conversar sobre isso um pouquinho depois, mas só pra dizer pra vocês o que é esse tipo de sonho que ele tem, né? Ele fala, os meus sonhos não são como os seus, os meus são de verdade, eles acontecem. E isso é algo que é relativamente comum na família Targaryen e em pessoas com sangue valeriano. São os tais dos sonhos de dragão, que são sonhos proféticos que muitas vezes envolvem imagens de dragões ali, mas não necessariamente. E tem vários personagens do universo do George R. R. Martin que citam que tem esse tipo de sonho. A mais famosa talvez seja a Daenys, a Sonhadora, que era lá da família Targaryen na época que eles ainda viviam na antiga Valíria. E ela teve essa visão, esse sonho de que Valíria seria destruída e que eles precisavam sair de lá. A família dela acreditou, eles pegaram tudo e foram embora correndo. E realmente, 12 anos depois, Valíria foi destruída. Rolou a tal da perdição de Valíria. É por isso que os Targaryen estavam lá perto de Westeros já. Por isso que eles eram a única família domadora de dragões a sobreviver à perdição de Valíria, porque eles já tinham vazado de lá. E tem outros personagens que têm esses sonhos de dragão. A Daenerys é uma nos livros, por exemplo. O próprio Mestre Aemon tem essas visões em GOT. E outro personagem bastante conhecido por ter esse tipo de visão é o Daeron, também conhecido como Daeron o Bêbado, coitado. Ele tem várias visões proféticas, vários sonhos proféticos. E uma coisa que, se eu não me engano, não é afirmada com todas as letras, mas eu acho que é uma discussão bem recorrente nas comunidades de fãs, é que o Daeron provavelmente tem esse vício em álcool tão intenso porque ele usa a bebida pra meio que afogar os sonhos dele, pra ele não ter que se lembrar dos sonhos, não ser perturbado por essas visões. Porque realmente o dom da profecia é um negócio muito louco, né? Até porque profecia é algo que você não vai entender logo de cara. Ela talvez faça sentido só depois que aconteceu, mas enquanto não aconteceu, você fica meio, tá, o que isso quer dizer? Por isso que a gente vê o Daeron apontando uma faca pro Dunk, dizendo pra ele ficar longe. Quando ele explica a visão dele, faz mais sentido, porque ele sonhou com o Dunk e com um dragão que morreu. No sonho ele não sabe se o Dunk matou o dragão ou não, mas a questão é que tem um dragão morto perto do Dunk. E o símbolo da casa Targaryen é um dragão, então ele, sendo um Targaryen, acaba pensando, pô, talvez a minha morte esteja relacionada a esse cara, ou talvez alguma outra coisa relacionada à família Targaryen, porque, né, os dragões foram extintos, mas os Targaryen ainda estão ali e eles são a casa do dragão, eles são representados por um dragão. Como é discutido nesse episódio, o que representar aí a morte de um dragão talvez seja até visto como traição. Então, simbolicamente, ver um dragão ali caindo dá medo num Targaryen, né? Imagina viver com esse tipo de sensação o tempo todo, sabendo mais ou menos o que vai acontecer, mas sem tanta clareza. E a ideia era que o Egg fosse escudeiro dele no torneio. O Egg treinou pra ser escudeiro, ele aprendeu uma coisa ou outra ali pra ser um escudeiro de um cavaleiro.
mas o Daeron não estava muito afim. O plano do Daeron é que eles ficassem escondidos naquela estalagem ali até o torneio acabar. Só que o Egg chamaria muita atenção com o cabelo dele, porque ele tem o cabelo de Targaryen, um cabelo platinadinho. Então, por isso, para não chamar atenção na estrada, na estalagem e tudo mais, eles rasparam a cabeça dele. Já o Daeron, a gente viu na série que tem um cabelo muito mais comum, né? Ele é loiro na série, mas é um loiro mais escuro, não é um cabelo de Targaryen. Pelo mesmo motivo que eu comentei lá no episódio 2, né? Isso porque o Maekar também tinha um casamento fora dos Targaryen. Ele era casado com a Diana Dane, então não necessariamente todos os filhos dele iriam ter essas feições valerianas. Não vou nem entrar nas questões de genética específicas, porque no mundo do George R. R. Martin tem umas inconsistências nisso aí. Mas em geral, os Targaryens que a gente vê em House of the Dragon, por exemplo, em sua grande maioria tem o mesmo cabelo ali, porque eles se casam muito entre si. Tem muito casamento entre parentes, inclusive entre irmãos e irmãs, e também eles costumam procurar outras famílias que tenham sangue valeriano para manter aí o que eles chamam da pureza do sangue, né? Não quer dizer que a gente não tivesse outras pessoas com sangue Targaryen e cabelos escuros, como eu mencionei ali no vídeo do episódio 2, se eu não me engano, mas aqui nesse momento de O Cavaleiro dos Sete Reinos a gente vê isso acontecer com uma certa frequência. O príncipe Valar tem o cabelo escuro com uma mechinha aí platinada, e agora a gente vê o Daeron com mais detalhes e ele é loirinho. Mas ele ainda é um Targaryen e deveria participar do torneio aí pra melhorar as relações dos Targaryen com o povo de Westeros. Porém, ele decide ficar lá na estalagem enchendo a cara, e o Egg queria ser escudeiro de alguém. Então, por isso ele acabou se oferecendo para ser o escudeiro do Dunk. O Dunk até fala, se um burrico tivesse lá, você ia ser escudeiro dele. Meio que, eu não é por minha causa, não valho nada. Você só queria mesmo se aproveitar de qualquer pessoa. O Egg fala que ele ficou desapontado de não poder ir no torneio. O Dunk, tadinha, que barra, né, Egg? E por mais que ele esteja certo, eu fiquei com mó dó do Egg, pô. Eu entendo que ele é uma criança e que ele não quis o mal de ninguém. Mas é como o Baelor fala mais pra frente nas cenas, né? Que nem toda pessoa precisa querer causar o mal pra acabar causando. E que o Egg fez de ter chamado o Dunk ali pra salvar a Tanselle não foi nenhuma gentileza. Porque os príncipes, gente, vivem em outro mundo. Eles têm muito mais acesso, muito mais privilégio, muito mais autoridade. Então é muito diferente alguém como o Baelor dar um socão na cara do Aerion e o Dunk fazer isso. O Baelor fala, eu sou um príncipe do reino, não um cavaleiro andante. E o Baelor não tá falando isso pra humilhar o Dunk, mas sim pra dizer que isso vai ser considerado de forma diferente pela sociedade. Infelizmente, os príncipes meio que podem fazer praticamente o que eles querem, como a gente viu com a Aerion no episódio passado, ou até com o Daeron, né? Que depois ele até fala pro Dunk, pode ser que eu tenha te matado com a minha mentira, foi mal, eu devo ir pro inferno. E assim, que bom que ele pediu desculpas, mas é o tipo de comportamento que a gente vê acontecer o tempo todo com a galera da monarquia de Westeros, entendeu? Imagina que pra não assumir a responsabilidade de ir no torneio, que tudo bem, é ruim ele ser obrigado a ir, mas ele assumiu o compromisso, né? Em vez de dizer, não vou, ou então de assumir, eu quis ficar bebendo mesmo e eu fiz esse plano aí pra cabular o torneio, ele inventa que o Dunk é um bandido que sequestrou o Egg, só pra não ter que lidar com as consequências das decisões dele. Não quer dizer que não tenha tido consequências, né? O Daeron menciona que ele não queria tomar outra chibatada nos pés, então provavelmente ele apanhou de cinta assim no pé, deve doer muito, deve ser horrível. E eu acho que o clima na casa do Maekar deve ser bem horroroso em geral. Mas mesmo assim, sendo justo ou não esse castigo e outros castigos que ele poderia receber, seriam consequências para os atos dele, e ele que teria que arcar. Nesse caso, ele só decidiu que ele queria se livrar daquilo, sem pensar muito que possivelmente ele acabaria com a vida de uma pessoa que não tem nada a ver com a situação. E com o Daeron isso é muito mais óbvio, mas como o Baelor fala, o caso do Egg não é tão diferente assim. Porque no fim das contas, assim como o Daeron, para conseguir o que ele queria, o Egg acabou envolvendo uma pessoa inocente naquilo tudo. A vida entre os Targaryen parece bem problemática ali. A gente vê o Egg falando depois de todas as tretas com a Aerion, de como ele é extremamente abusivo, e o Daeron concorda, né? Ele chama até o Aerion de monstro. Então é super compreensível que eles dois não queiram estar naquele ambiente, que eles não queiram fazer parte, e não queiram ter que lidar com o Maekar e o Aerion. Mas ao envolver pessoas que não tem nada a ver com isso, sendo eles Targaryen e tendo toda essa estrutura ao redor deles, eles podem muito bem estar condenando aquelas pessoas. É muito louco isso, né? Porque lógico que uma pessoa como o Egg e uma pessoa como o Dunk estão em posições sociais completamente diferentes, e a vida do Egg é muito mais fácil e cheia de privilégios que a do Dunk. Isso é óbvio, tá? Mas assim como o Dunk é limitado pela sua posição social e tem que saber o seu lugar, como ele fala nesse episódio, o Egg, o Daeron e por aí vai, também tem que se colocar no lugar deles, na posição social que eles ocupam nessa
essa estrutura de Westeros. Se eles tentam sair disso, pode acontecer todo tipo de coisa, inclusive a trama dessa temporada. E isso não sou eu dizendo que a estrutura social de Westeros é boa, tá? Inclusive, boa parte do texto do George R. R. Martin é criticando a estrutura social de Westeros. E o próprio Baelor, nesse episódio, que é o personagem que é mais justo, vamos dizer assim, acaba reforçando essa estrutura de certa forma. Por mais que ele queira ajudar o Dunk, ele queira que o Dunk escape com vida, porque ele sabe que o Dunk fez é justo, ele também vai jogar ali com um livro de regras embaixo do braço. Ele vai dizer, não, nesses casos o cara costuma perder a mão, costuma perder o pé, eu não vou deixar cortarem sua cabeça. Ele considera que o teatro de fantoches da Tanselle, que mostrava um dragão morrendo, não é provavelmente uma coisa maliciosa, mas que foi imprudente, mesmo em tempos de paz. Ou seja, por mais que o Baelor seja apresentado como um personagem sensato, justo e que tem muita empatia, ele ainda é um personagem que vive dentro daquele sistema específico e reforça as regras daquele sistema. Ele não é alguém que vai dizer, nossa, mas esse sistema é horrível, temos que mudar. Ele vai dizer, o sistema é esse, e vai tentar trabalhar individualmente, não de forma sistêmica, para mudar as coisas. Eu acho que é muito importante levar isso em conta, porque a gente coloca em contraste personagens como o Baelor, personagens como o Dunk e até personagens como o Egg. O Egg é uma criança nesse momento, óbvio, então ele não vai falar lá um tratado de sociologia, mas ele questiona essas posições, mesmo sabendo que essas posições existem. Ele não é super ingênuo a ponto de não saber que perante aquela sociedade, aquelas regras, ele tá fazendo uma coisa errada. Mas ele mesmo sabendo, decide desconsiderar aquelas regras e tentar seguir um outro caminho. Já o Dunk é aquele que vai chegar mais no argumento do bom senso, né? Nossa, mas por que isso? Como assim perder braço, perder perna? Como assim punir por traição alguém que só fez um teatro de marionetes? Ele é alguém que sabe que esse sistema existe e que ele tem, teoricamente, que se colocar em um certo lugar, mas ele não é alguém que lida com a parte mais complexa dessas regras todos os dias, então ele vai questionar aquele absurdo. E isso é algo que aparece muito na cena final também. Parte do desconforto causado pelo discurso do Dunk é porque ele tá apontando quão absurda é aquela situação. Como assim, um cavaleiro fez justamente o que um cavaleiro deveria fazer e ninguém se presta a apoiar essa pessoa, só porque o oponente é um príncipe. Por mais que ele não fale isso com todas as letras, tá ali implícito, né? E por todas essas normas, essas regras que nem sempre são escritas ali na sociedade de Westeros, seria esperado que o Dunk fosse simplesmente executado ali, que perdesse um ou dois de seus membros e que ninguém nunca mais ouvisse falar nele, porque é simplesmente como as coisas são. Mas o Dunk tá questionando por que as coisas são assim. E aí, pessoal, eu vou entrar em um dos motivos pelos quais eu não curti tanto as cenas finais do episódio 4. Porque esse momento, na minha opinião, tem duas coisas que eu queria destacar aqui. Uma delas é o Dunk expondo a hipocrisia dos cavaleiros que estão lá. E a outra coisa é o contraste que existe entre o povo comum e a moralidade do povo comum e a moralidade das casas nobres de Westeros. Vamos começar pela segunda parte porque ela é mais curtinha. E sim, eu vou comparar com o livro porque, não sei se vocês repararam, mas essa segunda parte meio que não tá na cena que foi pra série, né? Pelo menos não pareceu muito pra mim. Tem só um momento que o povo aplaude ali quando o Baelor chega, mas até aí não tem muito, né? Só que no livro, o momento em que o Dunk chega ali no campo do torneio, a situação é um pouco diferente. Ele chega ali com o peito de aço e ele repara que tem muita gente chegando ali na arquibancada. Tanto senhores como muita gente do povo comum. E aí eu vou ler aqui direto para vocês entenderem o que eu tô falando. Os plebeus também perambulavam em direção ao campo e centenas deles já se aglomeravam ao longo das cercas. Toda essa gente veio me ver morrer, Dunk pensou com armadura, mas estava sendo injusto. A alguns passos dali, uma mulher gritou, "Boa sorte para você!" E um homem deu um passo adiante, pegou sua mão e disse, "Que os deuses lhe deem força, Sor." Depois, um irmão mendicante, em uma túnica marrom esfarrapada, abençoou sua espada, e uma donzela lhe deu um beijo no rosto. "Estão do meu lado." "Por quê?" perguntou a Paige. "O que eu sou para eles?" "Um cavaleiro que se lembra de seus votos," o ferreiro respondeu. E para mim isso faz toda a diferença, porque mostra que enquanto os nobres estão lá cheios de dedos, discutindo quem vai participar da competição ou não, discutindo as arbitrariedades do julgamento do Dunk e que tem que ser 7 cavaleiros, não sei o que lá, eles estão discutindo regras e burocracias, basicamente. O povo comum tá torcendo pelo Dunk, tá indo pela régua moral, assim como o Dunk fez os questionamentos ao príncipe Baelor nesse episódio, o povo comum tá demonstrando a sua opinião nesse momento. Tá dizendo, a gente sabe o que é certo e errado, e não necessariamente alguém tomar uma atitude que é ilegal é a coisa errada moralmente. E esse momento simplesmente não tá na série. Eu sei que a gente não precisa exigir fidelidade completa, e muitas vezes a série consegue ser boa mesmo não adaptando tudo de um livro ou mudando muitas coisas, mas, na minha opinião,
esse momento faz falta. Ainda mais quando a gente contrasta ele com outro momento, que é o momento do discurso do Dunk, que, como eu falei, é um momento que denuncia essa hipocrisia dos cavaleiros ali de Westeros, das casas nobres de Westeros. A fala dele, em geral, é muito parecida, mas tem uma grande mudança ali. E eu acho que vocês já sabem o que eu vou falar, né? Mas eu já queria avisar que eu entendi o que eles estão fazendo aqui. Eu só acho que não foi bacana pensando no que tem no livro. Vocês lembram que lá na análise do primeiro episódio eu tinha falado sobre essa tendência da temporada de ter algumas piadas com humor corporal, algumas piadas até que são mais escatológicas, tipo do primeiro episódio, e que eu comentei que esse tipo de piada às vezes acabava minando alguns momentos importantes da série? Pois é, pra mim esse é o momento principal que foi minado por esse tipo de piada. Eu não acho nem que seja pela forma da piada em si, tá? Apesar de eu ter achado bem sem graça, eu acho que não foi um humor corporal bem feito, como eu tinha elogiado no terceiro episódio. Eu não acho que o problema foi necessariamente haha, peido, engraçado, mas sim ter uma piada tão escrachada naquele momento. Se fosse uma piada, por exemplo, de alguém escorregando numa casca de banana e caindo na lama, eu acho que cortaria a força desse momento da mesma forma. Mas tem uma outra camada aqui que se refere mais à possível intenção dessa piada nesse momento. Eu entendo que eles querem demonstrar que ninguém liga pro Dunk, ninguém liga pros ideais de cavaleiro, inclusive ridicularizam, riem dele, como se ele fosse um bobo da corte, né? Esse episódio retoma o tema do Florian o Bobo, que foi a peça de teatro que a Tanceli apresentou lá no episódio 2. O Dunk tem os flashbacks ali da peça, da fala, você não é um cavaleiro. Ele pega ali a marionete destruída pelos homens do Aerion e é a marionete do Florian o Bobo. Inclusive, uma coisa que eu não comentei no episódio 2 é que o rosto do boneco é extremamente parecido com o rosto do Dunk. Então a série coloca esse paralelo visual também. A série quer mostrar pra gente que é muito perigoso o Dunk querer almejar uma posição diferente da dele. Que em Westeros a mobilidade social é uma coisa muito complicada. Então ele, sonhando em ser um grande cavaleiro, pode acabar se passando por um bobo, um tolo, e acabar sendo alvo do ridículo, da risada de todo mundo, fazer esse papel de pateta. Mas quando eles colocam uma piada daquele tipo, na minha opinião, eles estão mudando bastante o que é essa cena no original, apesar de parecer algo pequeno, tá? Porque, como eu falei, esse momento do discurso do Dunk joga na cara da nobreza de Westeros a hipocrisia deles, de dizer que apoia e valoriza os ideais da cavalaria e o conceito de um cavaleiro verdadeiro, mas, na verdade, isso ser apenas fachada e as atitudes serem bem diferentes. Mas só dá pra você apontar essa hipocrisia, só dá pra apontar que o discurso é fachada se a fachada existir. Se a nobreza de Westeros tirar sarro abertamente dos ideais de um cavaleiro, eles não têm essa fachada, eles estão dizendo com todas as letras que eles não se importam. E aí, na minha opinião, isso enfraquece muito essa chamada de atenção do Dunk. É lógico que o grito dele, essa chamada aí, não tem cavaleiros de verdade em Westeros, é uma coisa que causa impacto de qualquer forma. É uma fala muito bacana. Mas quando a gente vê no livro, essa hipocrisia e essa desconsideração que os nobres têm pelo Dunk e pela cavalaria mesmo, acaba sendo algo muito mais velado. O Dunk vai lá tentar convencer os cavaleiros e ele vai chamando um por um. Um olha pro lado e ignora, o outro finge que tá olhando aí a própria luva. Tem o outro que o amigo cochicha alguma coisa no ouvido e ele dá uma risada de leve. É assim que eles demonstram o desprezo deles pelo Dunk. O Dunk é alguém que não merece nem a consideração deles, não merece uma resposta. E que mesmo quando recebe uma resposta, é uma resposta mais evasiva. O único cavaleiro que responde o Dunk, porque né, ele vai chamando um por um ali, como eu falei, ele vai chamando por nome. E ele recebe a resposta do Sir Otto Bracken. O Dunk tinha falado pra ele, junte-se a nós, pelos deuses, minha causa é justa. E o Otto responde, pode até ser, mas a causa é sua, não minha. Não o conheço, garoto. Ou seja, ele tá educadamente dizendo que não se importa. Isso é muito diferente, na minha opinião, de alguém levantar e soltar um peido ali no meio da arquibancada e todo mundo dar risada abertamente. Porque a fachada deixa de existir. E a sociedade de Westeros é muito baseada nesse tipo de fachada. Da mesma forma que o Baelor acha que é imprudente mostrar um dragão sendo morto, porque isso pode ser visto como uma afronta ao poder dos Targaryen, ouvir um cavaleiro, por mais pobre que ele seja, falando dos ideais da cavalaria e do que um cavaleiro deve ou não fazer, e responder de forma tão clara que esses ideais não importam, ele não importa e tudo isso é uma piada, é algo que, na minha opinião, os nobres de Westeros não fariam. Eles provavelmente debochariam sim do Dunk, mas do jeito que a gente vê aqui no livro, que é um cochichando, outro dando uma risadinha, nunca de forma aberta. Porque a posição social deles, o poder deles, depende desse tipo de história cuidadosamente construída, dessas regras, desses posicionamentos sociais. Por mais que eles saibam que eles
eles não ligam pro que é um cavaleiro de verdade, eles sabem que é importante parecer que eles ligam. É por isso que o Sr. Ashford fica ali que nem um cachorrinho catando as nozes que o Aerion mandou ele catar, mas que na frente de todo mundo, ele vai pegar o cavalo do Aerion e dar pro Humphrey Harding, porque perante o público ele precisa desaprovar o desrespeito do Aerion em relação às tradições de torneio e de cavalaria. É aquela coisa que o importante não é necessariamente ser, mas é parecer. Então, o Westeros é isso. Tem uma fala do Varys em Game of Thrones e nas Crônicas de Gelo e Fogo, que é que o poder reside onde os homens acreditam que ele reside. E isso, entre outras coisas, envolve as instituições de Westeros, como monarquia, posição social, juramentos, leis, famílias, alianças e todo tipo de coisa. As casas nobres, cada uma a seu modo, sabem disso. E, na minha opinião, nunca colocariam assim tão facilmente, tão abertamente, um questionamento à importância e à verdade da instituição da cavalaria. Por mais que a gente saiba, né, que não necessariamente ela é super verdadeira. Tem um vídeo meu sobre os cavaleiros que eu falo mais sobre isso. Eu acho que a série que acertou tanto em vários outros aspectos, acabou pecando nesse momento que, pra mim, é um dos momentos mais impactantes da história. Não deixou de ser impactante, mas me surpreende que eles pegaram tão bem tantas coisas do livro e justo nisso aqui, eles acabaram pisando na bola. Na minha opinião, claro, a gente pode conversar nos comentários. Mas chega de falar disso, vamos falar de outras coisas do episódio. Episódio que eu gostei em sua maioria, tá? Eu reclamei bastante desses momentos finais, mas o restante eu achei mó legal. Eu gostei muito das cenas discutindo a situação do Dunk, antes dele começar a procurar os aliados dele. Como apresentaram pra gente o julgamento do Sete, o julgamento por combate, a interação do Dunk com o Baelor Targaryen e também ali com o pessoal do julgamento, quando o Ashford vai catar as nozes embaixo da mesa. Eu acho que a série fez um trabalho muito bom de contar pro público qual era a situação legal ali do Dunk, né? Como ele poderia ou não se safar, quais eram as saídas dele. A começar pela conversa dele com o Baelor, tem um detalhe bem legal que quando ele entra ali, o Baelor tá folheando um livro. E eu não consegui dar um mega zoom pra ler exatamente o que tava escrito, mas eu forcei ali a vista, cheguei bem perto da tela do computador pra tentar reconhecer alguma coisa e eu consegui identificar várias palavras. Isso eu acho muito legal, tá? Que muitas vezes em Game of Thrones, em House of the Dragon e agora também o Cavaleiro dos Sete Reinos, quando os personagens estão lidando com algum prop, né, algum objeto de cena que tenha texto, normalmente o texto é um texto de verdade, não é um lorem ipsum que botaram lá, e espero muito que não seja imagem ou texto de inteligência artificial, mas costumam colocar textos que fariam sentido de existir naquele universo e às vezes naquela cena específica. E nesse momento do Baelor, o livro que ele tá lendo tá falando sobre julgamentos por combate. Como que eu sei disso, né? Eu consegui identificar algumas palavras, como trial, que é julgamento, Faith of the Seven, que é a fé dos sete, a religião ali majoritária de Westeros. E tem também alguns nomes que eu consegui discernir ali, tem o Giles Morrigan, Harold, Jaehaerys, e com isso já dá até pra saber que história que tá sendo contada ali. É claro que talvez tenha muito mais informações, porque as páginas têm muito texto, e pelo jeito que ele folheia ali, dá pra ver praticamente 3 páginas do livro. Mas aí precisaria de uma imagem em alta resolução, e eu só fui pausando ali, tentando pegar um frame mais nítido no player do episódio que mandaram, então não é que eu tive o acesso a esse texto completo, mas já dá pra gente inferir bastante coisa aqui. Mas eu já falo do livro. Primeiro vamos falar do julgamento por combate, do julgamento do Sete, de forma geral, e aí depois a gente entra nesses exemplos que o Baelor estava consultando ali. O julgamento por combate é uma forma alternativa de atingir o veredito de se alguém é culpado ou inocente. Um cavaleiro que for acusado injustamente, por exemplo, ou pelo menos que ele disser que foi acusado injustamente, pode invocar o seu direito a um julgamento por combate em vez de passar por um julgamento comum. A gente já fala de como seria esse julgamento comum, mas uma coisa que eu já quero apontar aqui é que não necessariamente precisa ser um cavaleiro para ter esse direito concedido ao julgamento por combate, porque a gente tem exemplos de pessoas de famílias nobres, por exemplo, que não são cavaleiros e também conseguiram julgamento por combate, como é o caso do Tyrion em Game of Thrones. Como seria um julgamento comum, né? Lógico que varia de acordo com qual é o crime, a acusação, quem tá sendo julgado, mas falando de uma forma bem simples, normalmente o mínimo que vai ter é o senhor daquela região, né? Então o suposto crime do Dunk aconteceu ali em Valfreixo, isso quer dizer que o senhor Ashford, que é o senhor responsável por aquela região, faz parte desse julgamento. Mas também podem participar, ou talvez até precisem, dependendo da gravidade da coisa, pessoas de hierarquia mais alta. Normalmente, se tem uma pessoa de hierarquia mais alta presente ali, ela participa do julgamento. Nesse caso,
a gente tá falando de um possível crime contra a coroa, porque o Dunk agrediu um príncipe. Então talvez fosse adequada a presença do rei ali, só que o rei tá muito longe, tá lá em Porto Real. Porém, 2 filhos dele estão ali, o Baelor e o Maekar, então eles participam. Além disso, no caso do julgamento do Dunk, também participaria o Leo Tyrell, que é o senhor da casa Tyrell, que é suzerano dos Ashford. O que isso quer dizer, né? Por mais que os Ashford sejam senhores de terras, eles respondem hierarquicamente à casa Tyrell, que é a casa responsável por todo o domínio ali da Campina. Então é por isso que quando o Dunk chega ali na sala para dizer que ele quer um julgamento por combate, são essas pessoas que estão ali, com exceção do Aerion, que também tá por lá, mas acredito que ele esteja lá num papel de acusador mesmo. Tanto que no livro Daeron também tá nessa cena, então seriam os 2 acusadores ali, junto com a galera que vai ser responsável por julgar o suposto crime do Dunk. E aí, caso ele fosse declarado culpado, o que muito provavelmente seria, eles iam determinar qual é a pena, que pode ser desde uma execução a outros tipos de punição, como perder algum dos seus membros, ou até ser mandado para a patrulha da noite, que é uma coisa que não é mencionada aqui na história, mas costuma acontecer, né? Quando a punição seria a morte ou alguma punição que a pessoa não quer de jeito nenhum, ela pode optar por ir para a patrulha da noite e servir até o fim da vida lá. Mas em qualquer momento de um julgamento como esse, o acusado pode pedir ali um julgamento por combate. E nesse caso, o que acontece é que eles estão deixando para os 7 deuses decidirem quem tá falando a verdade. Se quem pediu o julgamento por combate é um cavaleiro, normalmente ele mesmo vai lutar, mas existe a possibilidade, em alguns casos, de você escolher um campeão para lutar por você. Eu vou citar de novo como exemplo o caso do Tyrion em Game of Thrones, que teve o Bronn lutando por ele. E quem luta do outro lado, né? O outro lado desse processo, vamos dizer assim. Nesse caso, seria o Aerion, muito provavelmente, que foi quem acusou o Dunk. Então, os 2 lutariam ou até a morte ou até alguém se render, o que é muito mais comum. Existe também a possibilidade do outro lado ter um campeão próprio, como acontece no caso do Tyrion também. A Lysa Arryn, por ser mulher, já normalmente eles colocariam um campeão para lutar por ela, mas ainda por cima, por ela ser a senhora ali do Vale de Arryn, mesmo se fosse homem, poderia colocar alguém para lutar em seu lugar como um campeão. Mas não importa exatamente quem é o campeão, quem tá lutando especificamente, e sim o resultado. O lado que ganhar é considerado o lado certo nessa história. Quer dizer que os deuses interviram ali e o resultado é a vontade deles. Então, se alguém que foi acusado de um crime, não importa se você tiver provas, nada. Se essa pessoa pedir um julgamento por combate e ela ou o campeão dela acabarem vencendo esse combate, essa pessoa é considerada inocente. E assim, o oponente pode até se render, e em muitos casos não precisa morrer para perder um julgamento por combate. Mas supondo que uma pessoa seja morta ali naquela situação, não é considerado um assassinato, é só parte do julgamento por combate. Já o julgamento de Sete é uma versão tunada do julgamento por combate, porque ele tem uma premissa bastante parecida, né? O lado que prevalecer é o lado considerado certo nessa disputa. Mas o julgamento de Sete, como o próprio nome diz, envolve 7 pessoas lutando de cada lado, normalmente 7 cavaleiros. Por que 7 pessoas, né? Porque de acordo com o Baelor nesse episódio, o julgamento de Sete veio lá do Mar Estreito com os Ândalos e os 7 deuses. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, mas tem todo aquele rolê dos povos de Westeros, né? Que falam que o rei é rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens. O que são Ândalos, Rhoynares e primeiros homens? Os principais povos que vivem ali em Westeros. Os Ândalos viviam ali em Essos, que é o continente mais ao leste, e eles, quando vieram para Westeros, acabaram levando os seus costumes e a sua religião, que era a fé dos 7. E de acordo com uma afirmação do George R. R. Martin, fora dos livros, o julgamento de Sete era considerado uma cerimônia religiosa entre os Ândalos. Porque, né, tem 7 deuses, então 7 pessoas de cada lado homenageando esses deuses. E é como falam nesse episódio, né, que os Ândalos acreditavam que com 7 campeões lutando, os deuses ficariam honrados e mais dispostos a intervir, garantindo a punição do culpado. Assim, o julgamento por combate normal já tem meio que essa ideia, né? Mas da forma que é colocado, parece que o julgamento de Sete é ainda mais certo, né? Então os deuses vão com certeza decidir. Não tem nenhuma dúvida de que quem for culpado vai ser punido. Eu acho até legal essa cena que o Baelor tá explicando pro Maekar, né? Que inclusive no livro o Maekar sabe muito bem o que é um julgamento de Sete. E eu acho que faz muito mais sentido ele saber, mas eu acho que eles quiseram colocar o Maekar na série como um cara mais toscão, assim, um cara que só liga mesmo pra briga, ele fala muito palavrão, e ele não se importa com história. Por mais que seja história de combate, né, eu acho que ele se interessaria, mas enfim. Na série ele não sabe, e aí o Baelor explica pra ele, e o que eu achei legal nesse momento é que o Baelor, quando ele tá falando, e aí garantiria que os culpados serão punidos, ele olha bem na cara do Maekar, assim, meio que pra dizer, eu sei que o Daeron e o Aerion estão
de bobeira aí, né? Então não sei se vai ser muito bom eles se envolverem nesse tipo de julgamento. Não sei se levado por esse olhar do Baelor ou por ser esse cara aí mais fortão e tudo, ele joga na cara do Aerion. Ah, você tá invocando esse direito aí porque você não tem coragem de enfrentar um cavaleiro andante assim no combate individual? Mas o Aerion dá essa desculpinha aí de que não, mas o Daeron também, né? Ele também sofreu, ele também tem que se vingar desse brother aí. Uma coisa que eu acho muito engraçada que tem no livro é que o Daeron tá presente nesse momento, né? E ele fala: "Não me faça favores, irmão", porque ele não quer participar. Como a gente vê depois ele dizer pro Dunk: "Cara, eu vou me jogar no chão ali, vou fingir que eu tô inconsciente. Eu não quero estar nesse ambiente". E o pobre do Dunk não entende muito bem, né? Ele acha que ele vai ter que enfrentar 7 homens, o que é bastante difícil, quase impossível. Mas na verdade o julgamento de 7 pode ser uma perspectiva até pior pro Dunk, porque 7 contra 7 é mais justo no combate. Mas quem disse que o Dunk consegue 7 aliados que sejam cavaleiros pra arriscar a vida por ele? Então, fazendo isso, a Aerion tá tentando basicamente condenar o Dunk ali, porque se ele não consegue os 7 cavaleiros a tempo do combate, ele é automaticamente considerado culpado. Mas antes da gente contar da busca de aliados do Dunk, deixa eu falar da parte histórica, porque tem a ver com o livro lá do Baelor que eu mencionei pra vocês. Lembra que eu falei que eu identifiquei os nomes Giles Morrigan, Harold e Jaehaerys, né? E essa é uma história de julgamento por combate que aconteceu logo que o rei Jaehaerys I foi coroado, porque ele assumiu ali depois do Maegor o Cruel. E se você quiser saber os detalhes dessa história, tem os meus vídeos com a Carol, que a gente fez antes da estreia de House of the Dragon. A gente contou toda a história Targaryen até chegar no momento de House of the Dragon, então vou deixar o link aqui na descrição. Mas enfim, quando o Jaehaerys foi coroado, ainda tinha a galera que era da guarda real do Maegor, que assim, o Jaehaerys não sabia se podia confiar, né? Então ele deu para esses caras a opção de serem executados ou irem para a patrulha da noite, como eu falei que é uma opção, lembra de você escapar dessa punição específica? Então. Só que tinha esse cavaleiro da guarda real do Maegor chamado Sir Harold Langward, e ele pediu um julgamento por combate, e não dá para negar porque é um direito do cavaleiro, ele pode pedir. E aí o próprio Jaehaerys queria lutar nesse julgamento, mas a galera falou: "Não, por favor, você só tem 14 anos, você vai morrer". E acabaram colocando como o campeão dele, a pessoa que ia lutar em nome dele, o Sir Giles Morrigan, que é esse citado no livro do Baelor. Aí o Sir Giles derrotou rapidinho o Sir Harold, que foi, né, considerado culpado por causa disso, mas o desfecho é que o Jaehaerys gostou tanto do Sir Giles que botou ele na sua própria guarda real. E uma coisa que eu não sei se foi citada ali no livro do Baelor, porque eu realmente não consegui identificar lendo assim, pequenininho, mas tem uma outra pessoa da mesma família do Sir Giles Morrigan que participou da última edição de julgamento do 7 que teve na história recente de Westeros. Porque eles comentam que faz um tempão que não tem julgamento de 7, né? E realmente, pelo que eu vi, o último registro que tem, e talvez um dos únicos registros, é um julgamento de 7 que rolou ali na época do Maegor o Cruel, que, resumindo muito, ele tava com vários problemas com a galera da fé do 7, e meio que foi dito: "Ah, quem tiver problema aí pode desafiar". E uma galera dessa acabou envolvida em um julgamento de 7 contra o Maegor o Cruel. O próprio Maegor lutou nesse julgamento junto com outras 6 pessoas, e do outro lado, entre os 7, tava o Sir Daemon Morrigan, ou seja, a mesma família aí. De novo, se vocês quiserem saber mais desse reinado do Maegor, dessas tretas dele com a fé do 7, com a fé militante, tem o link aqui embaixo, mas só pra dar o desfecho dessa treta, pra vocês não ficarem curiosos, o Maegor foi o último a ficar de pé nesse julgamento. Ele ficou gravemente ferido, entrou em coma por um tempão, mas ele venceu. De novo, eu não sei se esse caso específico tá citado nesse livro que o Baelor tá lendo, mas eu gostei que ele tá lendo um texto sobre julgamentos por combate. Isso é um detalhe tão pequeno, mas eu acho que já demonstra pra gente que o Baelor tava realmente se importando com o caso do Dunk. Ele tava lá pesquisando precedentes legais pra poder ver qual era a solução pra essa situação do Dunk. Acho que isso só reforça essa imagem do Baelor como alguém que se importa com os outros, mesmo se eles não forem da mesma classe social que ele. Algo que a gente já tinha visto lá no episódio 2, quando ele se lembrou do Sir Arlan, mesmo ele sendo só um cavaleiro andante. O que não seria uma atitude muito comum pra um príncipe Targaryen. A gente viu que eles não se importam mesmo, em geral, com quem tá abaixo deles. Mas tem algumas pessoas que se importam sim. E como eu falei do príncipe Baelor agora, vamos falar dos aliados do Dunk? Porque depois de toda essa discussão de julgamentos e punições e tudo mais, o que resta pra ele é conseguir outros 6 cavaleiros que possam lutar ao lado dele contra a galera do Aerion. Eu acho muito fofo que o Dunk ajuda ele a conseguir alguns dos aliados, né? Por isso que foi legal no episódio passado eles terem apresentado o Sir Robin Risling, por exemplo, pra ele ter alguma interação com o Dunk e fazer um pouco mais de sentido ele tá lá, talvez. Porque no livro ele só aparece ali porque o Egg conhece ele de outros torneios, então fica uma coisa, esse personagem tá aí, que é mais ou menos o que rolou com o Humphrey Beesbury, né? Que é o cara que tá com o bigodinho descolorido. Eu achei o máximo que o cabelo dele
é nas cores da família Beesbury também. Mas o Humphrey Beesbury tá lá porque, como eu falei no vídeo do episódio anterior, ele é parente por casamento do Sir Humphrey Hardinge. Então eles colaram juntos ali nessa briga. E o Sir Humphrey Hardinge tem um motivo muito forte pra estar ali naquele julgamento, né? O Dunk fala que ele tá em dívida com ele, mas o Humphrey fala, não, a dívida é do Aerion e eu pretendo cobrar. Porque ele foi o cara que o Aerion tinha sacaneado no torneio. Tanto que ele só pode lutar se ele tiver a cavalo, porque a perna dele tá quebrada. Mas ele entrou nessa briga e vai proteger o lado do Dunk. Além disso, tem o Sir Lionel Baratheon, que eu imagino que fosse, né, se a gente fosse acompanhar o Dunk procurando ali seus aliados, talvez fosse o primeiro que o Dunk iria pensar. Mas talvez ele achasse que o Lionel não ia querer lutar do lado dele, porque ele é ralé e o Lionel é o senhor de Ponta Tempestade. Mesmo eles tendo uma relação bem mais próxima do que o que a gente vê no livro. O que eu acho legal desse momento do Sir Lionel é que o Dunk acha que quem trouxe ele pra briga foi o Sir Stephen Fossoway. Porque ele super se gabou, né? Não, eu vou chamar meus amigos, eu tenho amigos importantes, o Sir Lionel Baratheon, o Lord Lannister e não sei o que lá. E aí você vai ver, além dele ser traíra, eu já vou falar disso, ele não trouxe nenhum aliado. O próprio Lionel fala, quem é Sir Stavron? Ele não sabe nem o nome do cara direito. O que é basicamente a série dizendo que eles não têm uma relação de amizade de verdade. Só que o Stephen se gaba como se ele fosse brother dele. Isso é uma coisa que o Raymond diz no livro. Ele pode até conhecer esses cavaleiros, mas não é que ele é amigo deles. Então, não conte muito com isso. E realmente, que bom que o Dunk não contou com isso, porque no que ele contou com o Sir Stephen, ele já decepcionou, né? Ele era pra ser um dos 7 do lado do Dunk. E mesmo com o Sir Stephen, eles ainda estariam num total de 6 pessoas. Mas a questão é que o Sir Stephen se bandeou pro lado dos Targaryen, né? Que também estavam em 6 pessoas ali e completaram 7 quando o Sir Stephen chegou. Quem eram as pessoas ali do lado do Aerion? Além do próprio Aerion, tinha o Daeron, que ele já tinha prometido que não ia lutar, mas ele conta como um dos homens ali. O Príncipe Maker, que quer defender a honra de seus filhos. E 3 guardas da Guarda Real, porque o Maker botou eles lá pra defender a família também. Quem são esses 3 guardas, né? Porque a gente viu o Dunk interagindo com 2 ali no segundo episódio. O Sir Roland Crackle e o Sir Donald Valdocaso, que era o que, na verdade, era muito rico. A gente viu mais eles 2. Só que tem um terceiro membro da Guarda Real que veio nessa viagem, que é o Sir William Wilde. E eu não falei dele lá no episódio 2, porque eu confesso que eu não tinha notado, mas ele aparece ali no fundo enquanto o Dunk tá falando com os outros cavaleiros. Então ele já estava lá e eu aqui não tinha notado. De qualquer forma, eles estão ali em 6 pessoas e só completam os 7 quando o Stephen se bandeia para aquele lado. E aí vamos falar do Stephen, só queria complementar antes do Lionel Baratheon, porque assim, na série a gente vê essa relação mais próxima dele com o Dunk, então era capaz que ele participasse mesmo assim, né? Mas ele dá uma justificativa bacana também, que eu acho que é super Lionel, né? Que não tem um julgamento desse há um tempão e que ele ainda vai ter a chance de bater nos caras da Guarda Real. Quando que ele ia ter essa chance? Eu acho uma justificativa perfeita. Até mesmo no livro, que o Lionel não tem praticamente relação nenhuma com o Dunk, e ele meio que vai só por isso mesmo, ele realmente quer participar da zona. Mas aqui é lógico que o Lionel ganha uma importância ainda maior, porque ele é um personagem que a gente acompanhou ao longo dos episódios. E agora vamos falar desses Fossoway, né? Dessas maçãs que são muito importantes nesse episódio. O Stephen chega pro Dunk todo cheio de pompa ali, né? Falando, não, foi um absurdo, eu vi o que o Aerion fez, eu acho que precisa sim batalhar com esses Targaryen, que cara de pau deles, não sei o quê. Eles chegaram depois que a minha família já existia por muito tempo e a gente vai continuar aqui depois que eles forem embora. E ele fala pro Dunk confiar nele. Não só ele vai lutar, como ele vai conseguir esses aliados, porque eles só precisam encontrar mais 5 homens que queiram ser imortalizados em canções. E até a série coloca esse discurso meio expositivo, assim, das motivações do Stephen. Ele fala que ele pensa sempre em glória, né? A resposta pra ele sempre é mais glória. Que é mais ou menos parecido com a motivação do Lionel Baratheon, quando a gente ignora a relação dele com o Dunk, né? Só essa motivação de, vou participar de um momento histórico, né? O Stephen usa isso como uma justificativa, ele sempre quer mais glória. Mas se a gente pega as outras informações em relação ao Stephen na temporada, dá pra gente ver que não é que necessariamente ele quer glória, ele quer os louros da glória, basicamente. Ele quer ser premiado. Por isso que o Raymond fala que se tivesse alguém que fosse ferido, provavelmente esse seria o oponente que o Stephen ia escolher pra desafiar, porque aí seria uma vitória fácil e ele seria premiado com esses louros da vitória sem ter que se esforçar muito pra isso. Ele vai sim no caminho da glória, mas meio que a glória e o prestígio a qualquer custo, sabe? É por isso que ele acaba indo pro lado do Aerion. E aí tem uma diferença em relação ao livro que eu posso até ter entendido errado, tá? Mas pelo que eu entendi na série, o Stephen dá a entender que essa enganação do Dunk seria meio que parte do plano, que o Aerion só vai transformar ele em Lorde se ele frustrasse o Dunk, né? Frustrar o Dunk pode ser simplesmente ele mudar
mudar de lado, isso frustraria o Dunk com certeza, acabaria com os planos dele. Mas como ele falou isso, logo depois que o Dunk apontou, mas você disse que podia confiar, esse tipo de coisa, pra mim ficou um sentido muito mais de o Aerion foi falar com o Stefan pra garantir que ele ia prometer pro Dunk essa lealdade e aí trair a confiança dele no último momento. E o prêmio dele por isso seria ele se tornar um Lorde. Eu não sei se é exatamente isso, posso ter entendido errado, queria saber o que vocês entenderam, mas é uma diferença sutil em relação ao que a gente tem no livro. No livro, o Stefan promete sim essa lealdade pro Dunk, e sim, ele também muda de lado nesse último momento, mas em relação a ele ter dito pro Dunk poder confiar nele, o Stefan responde de um jeito mais evasivo. Ele diz, eu disse? Não duvido de que tenha sido sincero no momento, traga meu cavalo. E aí vira a mesma coisa que o Raymond se recusa a ser escudeiro dele e tal. Como eu falei, é uma diferença muito sutil, tá? E é lógico que pode ser que o Stefan tivesse só desconversando ou até mentindo aqui, mas o livro dá muito mais a entender que ele teria lutado ao lado do Dunk se fosse o que ele tinha de melhor pra fazer naquele momento, quando ele ainda não tinha a oferta do Aerion, porque seria uma forma dele conseguir essa glória, né? Conseguir esses louros aí, participar de um momento único e histórico, e que então, quando ele prometeu que ia participar com o Dunk, ele tava realmente querendo participar com o Dunk, porque não tinha nenhuma alternativa melhor até então. Aí, quando o Aerion chegou e ofereceu pra ele essa oportunidade de estar do outro lado e ser recompensado, ele simplesmente virou a casaca. E eu tendo a seguir por essa interpretação porque tem um outro momento do Stefan no livro, que é logo quando o Aerion tá machucando a Tanselle, que chegam o Raymond e o Stefan com vários homens ali da Casa Fossoway preparados pra tretar com o Aerion, supostamente, né? Eles estão armados, com espada em punho e tal. Na série, eles até aparecem na cena da revelação do Egg, mas o livro dá a entender que eles estavam ali prontos pra apoiar o Dunk, até mesmo o Stefan, que tinha ridicularizado o Dunk lá atrás. E eu não acho que o Stefan tava planejando ir lá pra ajudar a prender o Dunk ou algo do tipo, porque o Aerion tem os guardas dele e tal. Eu acho que ele tava indo com o Raymond realmente pra proteger a Tanselle. Eu acho que o Stefan é cínico e ele vai de acordo com o que é melhor pra ele ali, ele vai vendo quais são as oportunidades, onde que ele ganha mais. Porém, ele é um cara que talvez nem sempre escolha a pior opção só por escolher, que é o que parece muito na série, né? As duas vezes que a gente vê ele mais, ele tá ou humilhando o Raymond e o Dunk, ou agora prometendo uma coisa, talvez já planejando trair o Dunk lá no final. No livro parece que ele não estava planejando isso, mas pode ser que ele tivesse planejado também. Eu trouxe isso do Stefan Fossoway, mas na verdade minha vontade era falar mais a respeito da Casa Fossoway aqui nesse vídeo, só que eu não vou aprofundar para não ficar muito longo aqui. Só vou adiantar que eu acho bastante interessante a forma que a família Fossoway foi representada na série, porque na minha opinião eles acabaram reforçando uma impressão que eu tenho há um certo tempo, que é que eu acho que os Fossoway apoiaram os Blackfyre na primeira rebelião Blackfyre. Tem algumas coisas que são do livro, por exemplo, o Aerion prometer transformar o Stefan em Lorde, sendo que ele já é o herdeiro dos Fossoway, então ele já se tornaria Lorde em algum momento. Será que o Aerion iria dar novas terras pro Stefan? Ou será que ele não se tornaria um Lorde quando ele fosse virar o líder daquela família? Porque existem casas de cavaleiros com terras em Westeros. Eu falo sobre isso no meu vídeo dos cavaleiros, que apesar de terem os seus domínios, terem até fortalezas ou castelos, não são lordes, não são senhores feudais. E aí existe toda uma discussão sobre a forma que a Casa Fossoway é mencionada ao longo dos livros, que ela chega a ser citada, se eu não me engano, como uma casa de senhores feudais na época da Dança dos Dragões. Aí agora pode ser que eles sejam senhores e o Stefan esteja falando de outra coisa, mas pode ser também que eles não sejam mais senhores, tenham sido rebaixados aí a cavaleiros com terras. E tem algumas informações do futuro da Casa Fossoway que eu não quero falar aqui nesse momento, porque a gente tá vendo a Casa Fossoway na nossa frente, né? Então eu não queria trazer detalhes demais pra frente nos livros. Mas eu acho possível, ainda mais com as cenas que eles acrescentaram ali dos Fossoway falando mausaço dos Targaryen o tempo todo, que eles se opuseram aos Targaryen durante a rebelião Blackfyre. E talvez por isso eles tenham perdido esse status de lordes. Então o Stefan se aliar ao Aerion com essa promessa seria meio que restaurar a família Fossoway à sua glória anterior, vamos dizer assim. E eu acho isso muito interessante porque coloca o Stefan, talvez até como uma extensão do perfil da família dele, como alguém que vai se aliar ao lado que parece que tem mais chance de vencer para conseguir alguma vantagem. Ele fala de glória, mas talvez seja uma vantagem o que ele quer. O que vai tornar a vida dele melhor, a família dele mais prestigiosa. Talvez tenha sido isso que fez os Fossoway se aliarem aos Blackfyre, que eu não sei se aconteceu, tá? Tem algumas coisas que podem apontar pra isso, mas não tá afirmado categoricamente, tá? Mas agora o que a gente vê é ele se aliando ao Aerion Targaryen, sendo que tanto ele quanto o primo dele falam mega mal dos Targaryen o tempo todo, inclusive do Aerion. Enfim, por mais que ele tenha pouco tempo de tela até agora, eu acho o Stefan um personagem interessantíssimo e ele abre muita margem pra discussão. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Se vocês quiserem
quem sabe eu posso fazer um vídeo sobre os Fossoway, sobre essa conexão aí ou não com os Blackfyre, porque tem bastante coisa dos livros que eu acabei não trazendo, porque não é o tema aqui. Enfim, depois que o Stefan abandona a causa do Dunk, eles ficam com duas lacunas na equipe, e por isso o Raymond Fossoway pede para ser nomeado cavaleiro. Nisso o Dunk hesita, né? Ele fica ali meio parado, o Lionel Baratheon fala, vai lá, Dunk, qualquer cavaleiro pode armar outro cavaleiro. E o Dunk é salvo pelo gongo, porque chamam ele lá naquela hora, e a gente vê o Sir Lionel Baratheon fazendo a cerimônia para transformar o Raymond em cavaleiro. Eu já tinha mencionado esse momento na sessão com spoilers lá do meu vídeo sobre cavaleiros, porque nesse vídeo eu falo que, na minha opinião, o Dunk nunca foi nomeado cavaleiro pelo Sir Arlan Centaur. E eu acho que a série tá praticamente confirmando isso nesse momento, né? Porque essa coisa do Dunk hesitar e o Sir Lionel acabar sendo quem transforma o Raymond em cavaleiro, isso é igual ao livro. Mas na série, além disso, eles colocaram esse momento, que é um momento meio cômico, né? Que acho que denuncia pra gente mais ainda que o Dunk nunca foi nomeado coisa nenhuma. Porque o Lionel tá lá, né, fazendo a cerimônia, ele coloca a espada no ombro do Raymond e depois do outro lado, e vai falando ali dos 7 deuses. Então ele vai falar, em nome do guerreiro, você tem que ter coragem. Em nome do pai, você tem que ser justo, e por aí vai. E o Raymond tá lá ajoelhado, enquanto o Lionel tá em cima dele, fazendo esse movimento com a espada. Isso é filmado de uma forma bem solene, né? A voz do Lionel, inclusive, acaba sendo em off. Não é como se ele estivesse falando ali no campo. A voz fica mais isolada, como se fosse um momento bem glorioso em câmera lenta. E o Dunk sai dali, ele ainda tá ouvindo o juramento, o Sir Lionel fazendo essa parte com o Raymond, e a gente vê em tela o Dunk ajoelhado nessa mesma posição que o Raymond tá, ou seja, na posição de alguém que vai ser sagrado cavaleiro, e no lugar do Lionel Baratheon tem o Sir Arlan. Só que o Sir Arlan tá fazendo aquele emoji assim, né? De, foi mal, não vai ter, não vai tá tendo hoje. Meio que rindo, dando uma desculpa, falando, ô Dunk, você é bobo, né? Você acha que isso ia acontecer? E pra mim, isso é o martelo mesmo. A série tá dizendo pra gente que não, isso não aconteceu, o Dunk não foi nomeado cavaleiro. E provavelmente o motivo dele não ter ido lá nomear o Raymond como cavaleiro foi porque, talvez ele tivesse vergonha disso, talvez ele tivesse uma culpa de ter mentido sobre o título dele, ou 2, ele nem sabe o juramento de cor, porque ele nunca passou por esse juramento, ele nunca estudou muito sobre essa parte, então ele não conseguiria falar essas palavras do jeito certo, fazer a cerimônia, mesmo que ele quisesse fingir. Eu achei bem interessante essa decisão da série, porque por mais que o livro tenda bastante a fazer a gente entender que o Dunk não foi nomeado cavaleiro, ele ainda deixa relativamente em aberto, tanto que teve algumas pessoas que argumentaram nos meus vídeos, não, mas o Dunk foi nomeado sim, nada a ver isso e tal. Então existe uma certa abertura no livro, e eu acho que a série tá se encaminhando pra dizer, não, gente, ele está aqui a partir de uma mentira. O que não necessariamente é algo ruim, eu falo disso no vídeo de Cavaleiros. Eu acho que tematicamente no universo do George R. R. Martin faz muito mais sentido que um cavaleiro honrado de verdade seja alguém que nem foi nomeado cavaleiro pra começo de conversa. Mas enfim, o lado do Aerion tá com 7 pessoas e o lado do Dunk apenas com 6, mesmo com o Raymond Fossoway agora sendo Sir Raymond Fossoway. Porém, ali no último momento, meio que nem o final novelão que foi no episódio passado, né? Chega um cavaleiro que ninguém sabe quem é, assim, no primeiro momento, tá com uma armadura Targaryen, mas talvez não seja o Targaryen que estão imaginando, porque no livro essa armadura é do príncipe Valar, ele empresta pro Baelor. Aí quando ele se revela ali, é o príncipe Baelor, e todo mundo fica chocado, né? Nesse momento eu tive uma impressão super estranha da voz do Baelor saindo ali. Parece muito que eles dublaram depois. Às vezes as séries têm esse processo, né? Que eles redublam algumas falas e tal. Pareceu muito que a voz do Baelor, em inglês mesmo, não tô falando da dublagem em português, não tava casando com a expressão do ator naquele momento. Parece que ele tava falando muito mais exaltado e o ator parecia que tava falando de um jeito bem mais calmo. Eu acho que ficou um pouco estranho, mas pode ser só impressão minha. Mas de qualquer forma foi muito legal ali aquele momento, né? O Maker falando, você vai brigar com a sua própria família? Tá doido? Ele bateu no meu filho. Mas o Baelor vai lá e valida, né? Este homem protegeu os inocentes, como todo cavaleiro deveria. Deixe os deuses decidirem se ele estava certo ou errado. E é aquele finalzão bem impactante, a reviravolta, e a trilha sonora de Game of Thrones tocando. Tivemos outro momento disso, né? Um pedacinho ali da música de abertura de Game of Thrones, quando teve a piada lá do primeiro episódio, mas dessa vez é muito diferente, porque junto com o príncipe Baelor, ela vem como uma coisa gloriosa mesmo. Lá no primeiro episódio, eles tentaram subverter
inverter isso, né? Ah, vem a música gloriosa de GOT e corta pra uma piada chula. Nesse caso agora não, é glorioso, glorioso mesmo, porque o Príncipe Baelor é uma figura gloriosa e a entrada dele ali é uma coisa genuinamente inspiradora. Então é colocada essa música gloriosa, que é uma variação do tema de GOT, misturado com alguns dos temas de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu achei muito legal terem colocado essa música aí nos créditos finais e eu queria saber a opinião de vocês. Realmente a série tem sido muito bacana nessa parte da trilha sonora e também no áudio em geral, né? Eu fiz essa reclamação em relação à voz do Baelor naquele momento, mas eu acho que é o único caso que realmente eu achei, nossa, ficou um pouco estranho, porque em geral eu acho até que a série se destaca por isso. Eu comentei no episódio 3 como o timing cômico deles dependia muito dessa edição, eles colocavam sons em algumas transições de cena e isso era muito bom. Nesse episódio 4, que também é dirigido pela Sarah Gina Smith, foi bem semelhante, né? Não tanto pro timing cômico, né? Tem um momento que é a transição que o Dunk vai bater na porta da cela e aí tem ele entrando na sala do Baelor na outra cena, então fica aquela coisa meio mesclada. Será que o Dunk bateu na porta ou aquilo era o guarda batendo na porta do Baelor pra levar o Dunk? Não importa exatamente, é só uma transição inteligente de cena. E tem um outro momento em que essa transição sonora eu acho excelente, que é pra causar aflição no público, que é o momento em que o Dunk tá lá na cena com o peixe de aço, inclusive perfeita essa cena, o Paige falando que só vai cobrar um cobre do Dunk, sendo que ele tava pedindo maior grana antes. Maravilhoso. Esse momento pra mim chama atenção porque o Dunk acabou de sair do lugar em que a Tanselle foi agredida pelo Aerion, e quando o Paige vai abrir ali o armazenamento dele pra pegar o escudo e tal, o barulho que faz não é o de madeira rangendo, é o de grito com algo se quebrando, que é um barulho, se não o mesmo, muito semelhante ao que aconteceu ali na situação com a Tanselle. E isso eu achei muito sagaz da parte da série, porque gera esse estranhamento, gera essa aflição na gente e talvez nem todo mundo perceba que é por isso, que é esse barulho. Mas é um barulho que já soa meio artificial porque não é pra ser a madeira rangendo simplesmente, é um outro barulho. E no próprio livro tem alguns momentos que o Dunk ouve outros sons e ele se lembra do dedo da Tanselle quebrando, ele se lembra desse som específico. E isso seria muito difícil traduzir em palavras na série. Talvez alguma série que fosse inferior no seu roteiro, direção, montagem, tivesse colocado o Dunk falando ali, eu sempre lembro dos dedos dela fazendo aquele barulho, que coisa, não sei o quê. Poderiam fazer isso, mas não fizeram, fizeram só essa transição que transmite essa sensação de que a agressão à Tanselle não vai sair nem da cabeça do Dunk e nem da nossa por muito tempo. Então, assim, por mais que eu tenha criticado algumas mudanças da série em relação ao livro nesse episódio, eu acho que, em geral, as mudanças que eles estão colocando fazem não só uma boa tradução da história do George R. R. Martin pra TV, como às vezes melhoram com ideias originais que são mais adequadas para esse formato. Eu acho que eles realmente leram a história e se dedicaram a trazer a melhor versão possível. Por isso até que eu acabo sendo tão exigente quando se trata de alguns momentos tão importantes, tão cruciais, como o do discurso do Dunk. Mas eu queria saber o que vocês acharam, se vocês concordam, discordam, o que vocês mais gostaram nesse episódio e quais as expectativas para os próximos, é claro. Vamos evitar spoilers aí nos comentários e a gente se vê nos vídeos aprofundados e na análise dos episódios 5 e 6. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!